Bem, nós já temos aí alguns irmãos que já retornaram, né? Nós louvamos a Deus por esse tempo que passamos aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E na semana passada, nós destacamos para vocês que todos têm a capacidade de fazer discípulos. Basta tão somente a Cristo, no poder do Espírito Santo, e é Deus quem realiza. Ele é quem faz. E nós vamos aprendendo e vivendo essa dinâmica. E que o discípulo de Jesus é todo aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e é capaz de testemunhar essa fé perante os homens, anunciando o Cristo ressurreto, o Cristo que perdoa pecados, o Cristo que traz redenção. É claro que a gente estudou outros aspectos que nos ajudam a realizar essa dinâmica do discipulado. Deixa eu dizer para vocês como é que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai fazer uma recapitulação aqui bem simples dessas convicções que nós temos trabalhado aqui com essa literatura, que é o Projeto Videira, e a gente vai apresentar para vocês a quinta convicção, e com isso a gente vai fazer uma dinâmica também de grupos, tudo que já tem sido feito para a glória de Deus, tá ok? Eu vou estar compartilhando aqui, então, a tela. Os irmãos aí vão, por favor, me dando um retorno se estão conseguindo visualizá-la, ok? Então, estamos aqui. Tudo bem para vocês aí? Tudo bem, Ok. pastor. E aí? Legal. Muito bem. Muito bem. Gente, então, a gente vai estar trabalhando com vocês aí, ainda nessa dinâmica do Projeto Videira. Nós temos hoje aula de número 6, e a nossa convicção hoje é a convicção de número 5, onde fazer discípulos. Gente, eu queria só destacar uma coisa aqui. De tudo aquilo que vocês têm sido ministrados, vocês estão conseguindo desenvolver uma convicção? Vocês estão, de fato, convictos daquilo que vocês estão sendo trabalhados, estão sendo ministrados? Porque, irmãos, é extremamente necessário que tenhamos essa convicção. Tá bom, irmãos? Porque se nós vacilarmos, se nós tivermos dúvida, nós não vamos viver aquilo que, de fato, o Senhor espera de nós como discípulos de Jesus. Nós precisamos trabalhar e muito a nossa convicção. Nós já podemos aqui responder a 4 perguntas que falam das 4 convicções que foram trabalhadas com os irmãos. Por que fazer discípulo? Eu tenho que estar convicto em responder por que nós precisamos fazer discípulos. Isso foi trabalhado nas nossas aulas. O que é um discípulo? Como se faz um discípulo? Quem faz discípulo? Nós acabamos de ser ministrados agora pelo pastor Bruno. E agora nós vamos trabalhar esse onde fazer discípulos. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente fala onde fazer discípulo, parece até uma coisa muito simples. Parece ser uma coisa óbvia. Só que a gente vai estar trabalhando com vocês hoje uma observação que, às vezes, a própria Igreja de Cristo, aquela realidade da dinâmica entre a trelice e a videira, por incrível que pareça, às vezes, até essa pergunta onde fazer, ela produz alguma dificuldade, alguma confusão, e isso nos atrapalha um pouco, mesmo com a convicção. Por que fazer discípulos? O que é um discípulo? Como se faz um discípulo? Quem faz um discípulo? Mas se você não tiver a plena consciência onde você deve realizar essa dinâmica, isso pode atrapalhar e tem atrapalhado bastante essa dinâmica de fazer discípulos
que é aquilo que, de fato, nós estamos aqui refletindo, aprendendo, tá ok? Então, vamos lá. Nós sabemos, irmãos, que as convicções que foram trabalhadas até aqui, elas têm objetivos, tá bom? Primeiro é formar uma visão clara, uma visão correta da nossa comunidade cristã na prática da nossa fé. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos na realidade da igreja, o corpo de Cristo, nós cremos também agora que somos discípulos, sabemos por que fazer discípulos, como fazer discípulos, tudo isso nós sabemos. Mas, por incrível que pareça, irmãos, tem muitas pessoas que essa visão não é uma visão muito clara. A igreja, nós já trabalhamos com vocês, em algum momento ela acaba se perdendo um pouco nessa essência de fazer discípulos. E então a visão, ela não se torna tão clara. E aí, quando você não tem uma visão clara, você cria outras visões. Quando você não tem de maneira clara o que você deve fazer, você cria o que fazer. E isso atrapalha. Então, as convicções que nós temos trabalhado aqui, elas têm o objetivo de formar uma visão clara sobre uma correta motivação da nossa comunidade cristã na prática da nossa fé. Então, se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, temos que anunciar o Cristo ressurreto, que perdoa os pecados, que redime a humanidade, tá ok? Também tem o objetivo de renovar a nossa perseverança pela realização do reino de Deus. É interessante, irmãos, que quando a gente não tem uma visão clara, nós acabamos demandando tantos recursos, tanto tempo, tanta energia, e que às vezes a gente se fica tão cansado e desgastados por aquilo que não traz um retorno para o reino de Deus, que a nossa própria perseverança, ela é afetada muitas vezes. Agora, aqueles que vivem de maneira correta, a visão bíblica, eles são renovados de fé em fé e de glória em glória. E o nosso objetivo aqui é trabalhar essas o nosso comprometimento pessoal e comunitário para cumprirmos os maravilhosos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que já fazem o discipulado, aqueles que vivem a visão correta, bíblica do discipulado, participam de momentos como esse, de palestras, de congressos, e você tem um renovo do seu entendimento, o renovo da sua fé, o renovo do seu comprometimento pessoal. Então, esse também é um dos objetivos das nossas convicções que nós temos trabalhado até aqui, ok? Então, vamos lá. Olhando para a Bíblia, a convicção da pergunta desafia uma busca que requer uma visão. Nós precisamos olhar, nós precisamos ter a visão correta de onde fazer discípulos, e hoje esse é o desafio. Se você já sabe, se você já está convicto, você vai renovar esse entendimento. Até mesmo porque a nossa proposta, queridos, não é trazer algo novo, que nunca tenha sido usado, que nunca tenha sido vivenciado. Não, nós vamos usar aquilo que Deus, lembrando a nossa última aula, né? Na quinta-feira passada, aquilo que Deus nos proporciona, a instrumentalidade do Espírito Santo, a palavra revelada, a unidade do corpo de Cristo. É isso que a gente tem que trabalhar, e a gente sempre acaba focando principalmente o exemplo que nós temos da igreja primitiva, a igreja que vivenciou essa dinâmica maravilhosa. Então, desafio requer uma visão, tá bom? Nosso texto, João capítulo 4, versículo de número 35. Você pode ler na sua versão ou você pode acompanhar aqui, que nos diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E aqui nós temos aqui o destaque: erguei os olhos
e vede os campos. É interessante a gente falar sobre o desafio de uma visão. Eu estava comentando com alguns dos nossos irmãos, pastores, desde 2012, irmãos, em uma oportunidade que eu tive, a gente foi ministrado sobre essa necessidade de revermos a dinâmica da igreja, como aquela que é chamada a fazer discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando essas pessoas que vão ser impactadas pelo Evangelho. E um dos grandes desafios, irmãos, é que nós temos que ter uma visão muito bem definida sobre a realidade da nossa igreja, a igreja local, a realidade da estrutura da treliça, servindo aos propósitos da videira, como nós temos trabalhado aqui na literatura. Mas a gente precisa ter um olhar para onde esses discípulos precisam ser feitos. Então, nós temos aí algumas dinâmicas, e é claro que a gente precisa olhar para a igreja, olhar para dentro da nossa comunidade de fé. Claro que precisa desta visão, mas hoje, a visão que a gente desafia cada pastor, cada líder, cada igreja representada, e o desejo é que todas as igrejas e vede os campos. Isso é extremamente importante para a nossa dinâmica de onde fazer discípulos. Então, a nossa percepção de campo normalmente está associada a um aspecto físico. Quando você fala assim, ó, onde? Automaticamente você trabalha qual local? Em que cidade? Em que rua? Em que país? Em que continente? É claro que nós temos aí os exemplos que são apresentados para vocês, que são as explicações as parábolas do reino, dá realmente a ideia, e está correto, que o campo é toda a terra, é o mundo, ok? O campo é o mundo, então inclui todas as nações da terra, isso é um fato, seja por essa explicação das parábolas, ou seja pelaquela realidade clássica que nós temos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é normal nós pensarmos geograficamente. Isso dá uma visão mundial, dá uma visão geográfica. Não está errado, ok? Porque realmente nós temos que ir até os confins da terra. Mas eu quero trabalhar um pouquinho com vocês como que você enxerga essa dinâmica de confins da terra. Tá ok? Eu estou sem um retorno aqui, eu não estou conseguindo enxergar vocês, tá bom? Para mim, eu não estou aparecendo aqui. Mas estão todos me ouvindo direitinho? Carol, tá tudo ok por aí? Sim, pastor, tudo certo. Legal. Só tomar Então, cuidado, pastor, perdão. Só tomar cuidado com os controles da reunião, que às vezes aparecem no topo da tela, porque eles podem bloquear a visão de alguns slides, tá, eu não estou nem porque ele mexendo em nada, aparece. nem É, encosto em nada. ele aparece do nada. Nem aparece do nada. Então, gente, olha só, você já parou, você já percebeu, os irmãos já perceberam que às vezes quando a gente fala de Atos 1:8, testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, é muito comum, irmãos, é muito comum nós ouvirmos as pessoas trabalhando a ideia de que a nossa igreja local é a nossa Jerusalém, não é? Muita gente fala sobre isso. Eu aqui tenho o hábito de falar para os irmãos que a nossa igreja local aqui é os confins da terra. Partindo de Jerusalém, Brasil é confins da terra, ok? Angra aqui é confins, tá bom? Mas tanto aqui como se vivia em Jerusalém no início da dinâmica de ser
discípulos, onde fazer discípulos, tanto lá há cerca de 2000 anos atrás, como aqui hoje, como na sua realidade, da sua igreja local, onde ela está estabelecida. Por mais que a gente pense geograficamente, existe uma ideia correta de que nós temos que alcançar até os confins da Terra. Tudo bem, mas nós precisamos observar como que nós estamos vivendo o principal aspecto de onde fazer discípulos. E é nisso que a gente vai estar trabalhando com vocês aqui, tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. A nossa percepção de onde fazer, sempre associada ao local, pode construir, e aqui o autor nos fala, constrói obstáculos. Mas como assim constrói obstáculos? Veja só, se eu penso geograficamente que eu preciso fazer um local, eu preciso fazer algo em um local, esse local pode ser perto, o local pode ser longe. Mas, muitas vezes, essa visão apenas de local, de lugar, isso favorece a construção das barreiras de relacionamento. Se eu tenho uma compreensão de que eu preciso fazer discípulos em determinado local, eu posso pensar que é só naquele local que eu vou fazer a dinâmica do discipulado. Um exemplo bem clássico, nós temos falado, né? Pastor Bruno falou, pastor Márcio falou, pastor Felipe falou, todos falaram sobre essa questão de discípulos. Envolve relacionamento e proximidade com Jesus e também com o próximo. Mas se a gente pegar e falar assim, ó, o local que eu tenho que fazer discípulos é só na igreja, então, automaticamente, eu construo uma barreira de relacionamento fora da igreja. Estão entendendo? Se a gente estabelece apenas um local para se fazer discípulos, a gente corre o risco de cair na armadilha de construir uma barreira de relacionamento. Por quê? Porque eu só vou ter relacionamento lá, naquele dia, naquelas circunstâncias, quando, na verdade, nós temos aprendido que, se você pensa em fazer discípulos, você precisa ter relacionamentos, proximidades. E aí, como está escrito aí, afasta-nos da cultura abrangente do discipulado. Porque ou o local é privado, ou o local é distante. Por exemplo, local privado é uma conversa sempre muito pessoal, ou a nossa famosa classe de discipulado, algo bem privado, algo com algumas pessoas. Ou então um local distante, eu tenho que fazer o discipulado, eu tenho que fazer discípulo de outras nações. Realmente tem que fazer. Mas, às vezes, essa questão de estar em outros continentes, isso acaba produzindo também uma armadilha, que a gente não tem muito relacionamento, a não ser aqueles que realmente vão, não é? E aí a gente pede ao Senhor e envia alguns discípulos, alguns apóstolos, que é o termo correto, são os enviados, mas a gente mesmo não se relaciona com essa realidade que está próxima de cada um de nós. Então, a gente vai estar trabalhando com vocês aqui. Nós vamos ampliar a visão de onde fazer, tá bom? Onde fazer faz perceber algumas coisas. Mas para perceber algumas coisas, eu queria aí, e agora eu vou contar com a ajuda da Carol também, eu queria compartilhar aqui com vocês um vídeo que eu acredito que já tenha sido compartilhado, mas que vai entrar aqui para a gente reforçar o que eu estou tentando trabalhar com vocês, tá ok? Então, deixa eu compartilhar para vocês aqui esse videozinho. Carol, vê para mim se está tudo ok aí. Posso compartilhar? Pode, pastor. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso.
se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres. Amá-lo. Amar o próximo. Libertar. Servir. Enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Muito bem, gente. Olha só. Carol, você vai dividir esses irmãos em 10 minutinhos com os seus grupos, porque quando a gente vê esse vídeo, embora vocês já tenham visto esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu quero sempre trabalhar com muito cuidado, com muita cautela, com muito respeito, a estrutura eclesiástica, não é? A nossa treliça. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a grande dinâmica de onde fazer discípulos está aí representada nesse videozinho simples, já visto, que vocês já debateram, mas vão debater de novo. Se eu perguntasse para você hoje, onde você consegue compreender que precisa ser feito um discípulo? Vocês vão trabalhar isso aí nos seus 10 minutinhos, na sua realidade, onde você compreende que deve ser feito discípulo. Vocês vão trabalhar isso aí tendo com base esse videozinho e todas as informações que vocês já receberam. Em 10 minutinhos a gente retorna. Tá ok? Muito bem, estamos retornando. Até eu retornei, né? Muito bem, gente. Os irmãos que estavam aí participando dos grupos, né? Eu vou falar aqui rapidamente do que a gente no grupo, que eu acredito que seja um consenso. Onde fazer discípulos? Então, ampliar a visão de onde fazer faz perceber que todas as nações em trevas, todos aqueles que estão ainda perdidos. Eu quero chamar a sua atenção, queridos, porque onde é um local, perfeito, não está errado, nós vamos só ampliar. Mas eu poderia dizer onde? Em pessoas, ok? E aí, a ideia é que todas as nações em trevas, por exemplo, a nossa nação, o Brasil, que eu sempre gosto de falar que é confins da terra a partir de Jerusalém, vive uma realidade de trevas. Mas aí a gente pensa só no continente, só no país geográfico. Aí a gente vai fazer uma estatística e vai ver que o nosso país é um país cristão. Entendeu? Aí a gente pode dizer assim, não, mas é um país que não precisa tanto ser assim discipulado. Há milhões de pessoas que não conhecem Cristo. E nós estamos num confins da terra. E elas precisam. Onde fazer um discípulo? Onde houver uma pessoa em trevas. Ali Deus vai levantar você, vai me levantar, ter levantado a sua igreja, e graças a Deus, no meio das nossas tantas dinâmicas agora, levantando ainda mais
o povo congregacional. E aí nós temos todas as nações em trevas e a nossa nação. A nossa nação inclui a nossa cidade. Ok? Eu não sei em relação à cidade dos irmãos, onde os irmãos residem, qual é o percentual de cristãos que existe. Ok? Nós temos aí cidades, municípios, que têm um alto índice, né, percentual de cristãos, mas existem pessoas em trevas. Ali, nesse local, a luz do evangelho precisa brilhar, e vós sois o sal, vós sois a luz. Então, é nessa dinâmica dentro da sua cidade, e não só dentro da sua cidade, mas como foi dito ali por uma das nossas irmãs que estava ali no grupo, a nossa família. Então, nós temos essa dinâmica de onde fazer discípulos, como um dos nossos irmãos colocaram ali no grupo, em todo local onde Deus me permitir ser o sal da terra e a luz do mundo. É claro que nós temos a questão geográfica, de povos não alcançados, povos não engajados. Nós temos a realidade geográfica da nossa nação, mas eu queria trazer eu queria que você pudesse olhar para cada pessoa, se eu pudesse fazer essa dinâmica, como se fosse um continente, então, como se fosse uma nação, como se fosse uma cidade, como se fosse alguém da sua família, que você se sente responsável por fazer um discípulo de Jesus. Lembrando que, na quinta-feira passada, nós falamos que toda pessoa que crê que Jesus Cristo ressuscitou, que toda pessoa que crê que Jesus perdoa os pecados e que ele pode trazer a redenção para a humanidade e o segue, é seu discípulo. Todo ele. Agora, nós temos uma realidade que envolve também, claro, a nossa estrutura eclesiástica, a nossa igreja local, que também é um local onde nós devemos fazer a dinâmica do discipulado. E aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Eu vou ter que fazer o recurso aqui do nosso... Aqui, ok? Então, todas as pessoas que estão à nossa volta, para todas as pessoas que estão à nossa volta, para serem alcançadas para o discipulado, todas as pessoas. Olhamos aqui, cada um de nós estamos sendo transformados mediante o aprendizado como discípulo. Eu queria abrir um parênteses aqui, que é muito importante, que foi comentado, que às vezes nós trabalhamos essa pregação do evangelho, esse anunciar que Jesus Cristo está vivo, ressurreto, que ele perdoa os pecados, que ele pode redimir a alma do ser humano, e a gente faz isso dentro de casa. E até mesmo dentro do nosso âmbito mais próximo, há pessoas que rejeitam, há pessoas que têm um coração endurecido. E nesse parênteses que eu estou abrindo aqui, eu quero dizer para todos vocês que são discípulos de Jesus, que quando a gente prega o evangelho e uma pessoa não se converte, nós não estamos falhando no discipulado. Não estamos falhando. Porque o nosso papel é testemunhar que ele está vivo, que ele perdoa e que ele produz a redenção. Quem convence, quem alcança, quem transforma é Deus. Agora, quando nós não testemunhamos, nós não pregamos o evangelho usando a palavra, como nós estudamos, ouvimos hoje, quando nós não trabalhamos o evangelho, quando nós não testemunhamos, quando nós não vivemos a transformação em nós, aí nós estamos falhando como discípulos. Então, isso é extremamente importante. Por isso que está escrito aí, ó, todos somos campos cultivados e campos cultiváveis. Então, quando nós fazemos discípulos, irmãos, quando nós vivemos a dinâmica de fazer discípulos, nós somos aperfeiçoados, mesmo quando pessoas
ao ouvir o nosso testemunhar, o nosso proclamar, o nosso evangelizar, mesmo que essas pessoas não se rendam a Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados na arte de fazer discípulos. Então, onde fazer discípulos? Em qualquer lugar. Sim, querida. Só um adendo. O slide, se o senhor estiver passando, não está compartilhando para a gente. Opa, por que ele não quis fazer isso? Boa Não pergunta. estou passando não. Vê se ele passou agora. Ó. Não, ele não está no compartilhamento. Na verdade, a gente não está vendo nada de slide. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos fazer o compartilhamento de novo, porque embora esteja tudo aqui... Vê se voltou. Agora está compartilhando. Graças ao bom Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo na vida da Carol, que me ajudou agora mais uma vez. E da Sara. Muito bem. Ah, alguém comentou aí que não estava, né? Sim. Ok. Então, essa convicção, irmãos, essa convicção final, onde fazer discípulos, ela esclarece que fazer e desenvolver discípulos, ou seja, esse aprendizes de Jesus Cristo, não é algo que limita apenas aos novos cristãos. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma classe de discipulado, quem é que vai para a classe de discipulado? Novo convertido? Você é discípulo. Essa é uma dinâmica que envolve todo o processo da igreja. A igreja, ela vive nessa dinâmica de fazer discípulos. Onde fazer discípulos? Em todo local onde houver uma pessoa nas trevas. Aí a gente começa aí, irmãos, a olhar para a nossa realidade quanto igreja local. Deixa eu compartilhar para vocês aqui algo que eu propus em 2012, 2013, que eu propus uma observação, uma avaliação, pelo menos uma oração. Foi falado na nossa aula anterior pelo pastor Bruno a questão do domingo, ok? O domingo, o dia do Senhor, o dia do culto ao Senhor. Eu compreendo que há um momento que a igreja ela tem que se reunir para cultuar aquele que vive e reina para todo sempre em comunhão, em comunidade, ok? Mas você cultua o Senhor todos os dias na sua dinâmica diária contínua. Agora, você imagine se nós tivéssemos toda a igreja, todos os discípulos de Jesus, falando de Jesus em todos os lugares. O quanto que o poder do Espírito Santo não se manifestaria através dos discípulos de Jesus. Mas sabe o que a gente vê? Nada contra a reunião de oração, porque tem que ter, mas se tiver reunião de oração e o discípulo não ora em casa, tem alguma coisa errada. Nada contra o culto de estudo bíblico, mas se o discípulo de Jesus só estuda a Bíblia no culto de estudo bíblico, tem alguma coisa errada. Ok? Então, às vezes, o problema se dá quando a gente pega e limita o que vem a ser discipulado, ou uma vida de discípulo de Jesus, à realidade da igreja local, tão somente nas suas ações. Então, o que eu propus para o pessoal? Falei, gente, por que a gente não faz um culto só no domingo? Olha que pastor maluco, pastor congregacional maluco, falando um negócio desse. Mas nesse domingo, a gente vai reunir todo mundo que o Espírito Santo tem trabalhado no discipulado de uma igreja que anuncia Jesus Cristo todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de lazer, falando do Senhor. Você imagina, irmãos, como seria? E outra proposta que está tomar os nossos lares ou adentrar nos lares para viver essa dinâmica do discipulado. Porque a igreja primitiva, ela crescia porque eles perseveravam no templo e nas casas. Irmãos, a nossa visão, ela precisa ser, pelo menos, a proposta, pelo menos ela precisa despertar
que o seu lar pode ser um grande centro missionário, se você quiser usar o termo centro missionário, ou um grande centro discipulador. Muitas pessoas hoje, nos nossos dias, muitas pessoas têm uma aversão para entrar em igrejas, mas talvez elas abram as portas dos seus lares quando você, que é o amigo do trabalho, que é o colega, que é o morador da rua, que é o vizinho que mora há tanto tempo, se propõe a conversar e dialogar e apresentar para essas pessoas uma oração. Quantas pessoas recebem, fazer uma dinâmica aí, não precisa responder não, só para reflexão. Quantas pessoas já te receberam nos lares para você trabalhar um discipulado? Só não vale membro da igreja. Já pensou? Porque a dinâmica da igreja local, ela produz uma armadilha, que nós não podemos cair nela, de pensarmos em discipular somente as pessoas que fazem parte de uma maneira cômoda do nosso círculo social. Vamos fazer, pensa aí, vamos fazer uma classe de discipulado. Quem é a primeira pessoa que tu vai chamar? Não é o seu irmão da igreja? Não é um novo convertido? Não está errado. Porém, o Senhor nos enviou para ser sal da terra e luz do mundo. Pessoas estão em trevas e os discípulos de Jesus estão fazendo o discipulado na igreja, que é correto, mas às vezes deixando de começar um discipulado para que outras pessoas creiam que Jesus ressuscitou, que perdoa pecados e que produz a redenção. Então é muito importante porque nós, como igreja, nós estamos num processo transformador em nós e através de nós, tá bom? A gente até colocou aí, é bom esclarecer que o lado missionário ou evangelístico de fazer aprendizes de Cristo não é algo que só acontece fora do país. Claro, se nós tivermos pessoas em que o Espírito Santo diga, olha, separai-me este, separai-me esta, a igreja deve enviar, mas, irmãos, fazer discípulos de Jesus pode ser do outro lado do mundo ou do outro lado da rua que você vive. E eu entendo que aqueles que oram por missões transculturais estão corretas, mas não podem deixar de fazer missões extremamente locais que estão ao alcance da sua dinâmica como discípulo de Jesus, ok? Onde, portanto, o aprendizado de Cristo acontece? Ele acontece em todas as facetas e atividades das comunidades do aprendizado transformador, ou seja, da igreja. Através de nossas igrejas, também acontece em todos os cantos desse mundo tenebroso. Agora, você imagina, irmão, se todos na igreja tivessem essa compreensão. Quando a gente colocou aquele videozinho, que já é bem conhecido, hoje, a sua comunidade de fé, e eu falo isso com todo respeito, lembrando que eu falei na aula passada, irmãos, nós temos a igreja local, nós temos a liderança da igreja local, nós temos a estrutura da igreja local, a gente respeita. O nosso objetivo aqui é produzir uma mudança de visão, tendo por base o que a Bíblia nos ensina acerca do discipulado. Muitas vezes, nas nossas igrejas, nós trabalhamos com tempo, recurso, energia, naquilo que não é discipulado. Onde fazer discípulos? Onde você, conscientemente, precisa proclamar que Jesus está vivo, ressurreto, perdoa pecados, que redime a alma do ser humano. Aí, nessa compreensão, toda a estrutura da treliça vai trabalhar em função dessa realidade. É claro que a gente vai celebrar o Senhor por isso. O culto da igreja local precisa acontecer.
precisa acontecer para testemunhar o que a igreja vive no seu dia a dia, fazendo discípulo onde se deve fazer discípulos. Tá bom, gente? E aí eu coloquei aí, agora é com vocês. Vocês vão ter que juntar tudo o que foi aprendido, tudo que foi relembrado nessas convicções, e vocês precisam aprofundar, praticar. E é interessante essa expressão aí, ó. Crie a sua própria maneira de expressá-las no seu dia a dia. Lembra que nós falamos na semana passada que até a proclamação da palavra, ela tem uma multiforme manifestação? Por isso que a palavra do Senhor diz que a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida diante dos principados e potestades pela igreja. Como você vai fazer para abordar certas pessoas, certos guetos, certos... Você chegar ali com a Bíblia na mão, talvez a pessoa já olhe para você e já rejeite a palavra do seu coração. Como que você vai trabalhar isso? Aí é que a dinâmica do discipulado, nós também estamos sendo ensinados nessa dinâmica pelo poder do Espírito Santo. Ok, gente? Então, a gente pode aqui estar concluindo, apresentando para vocês a seguinte convicção. Sobre o lugar de fazer discípulos ser todas as nações, desafia não apenas a nossa disposição de nos mudar para os povos e culturas que são diferentes de nós, mas também a nossa disposição de transformar as nossas casas e igrejas em lugares acolhedores para povos e culturas que são diferentes de nós. Uma coisa que eu quero trabalhar aqui a nível de conclusão é que o discípulo de Cristo, onde que ele vai fazer discípulos? Onde houver pessoas que precisam ser alcançadas pela luz verdadeira que é Cristo. Agora, isso vai envolver, irmãos, muitas vezes, a gente quebrar, né, alguns preconceitos. Sabe aquele pessoal que não merece que você vá pregar o evangelho para eles? Que aquelas pessoas não merecem ser discípulo de Jesus? Então, talvez alguém já tenha dito isso sobre você. Talvez, por uma perspectiva daquela igreja que nos antecedeu, alguém olhou para a gente e pode ter falado assim, ó, esse aí, ó, nem Jesus. Eu não conheço todos vocês, mas eu sei que alguém já disse isso a meu respeito. Porque, irmãos, eu era totalmente contrário ao evangelho, totalmente avesso à palavra do Senhor. Eu blasfemava claramente do nome de Jesus. Eu jamais entraria numa igreja evangélica. Jamais alguém me ouviria falar de Jesus. Então, alguém pode ter dito assim, e aquele ali, rapaz, de repente o pessoal ia até usar os aspectos teológicos. Rapaz, aquele ali é eleito para o inferno. Porque do jeito que ele é, tenho certeza que ele não vai para o céu. Mas alguém, entendendo o que é ser discípulo de Jesus, foi falar do Cristo ressurreto, que perdoaria os meus pecados, e que traria redenção para a minha alma, para a minha vida. E por isso hoje eu estou aqui com vocês. Há muitos que estão assim, irmãos, precisando se transformarem em discípulos de Jesus. E sabe quem é que Jesus vai usar? É você. A igreja. Somos nós. Creia nisso. Tenha essa convicção que você, sendo discípulo de Jesus, você pode fazer, é possível fazer o discipulado. E onde você vai fazer? Onde o Senhor direcionar você para encontrar com alguém que jaz nas trevas, mas que no poder da luz do Evangelho de Cristo Jesus, essa pessoa vai nascer de novo e ela vai se tornar mais um discípulo do nosso Mestre
Jesus Cristo. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, assim a gente vai concluindo aqui. E aí tem umas imagens bonitinhas aí para vocês aí, ó. Cultive o discipulado e aprofunde as convicções do Projeto Videira. Aprofunde as convicções, porque Jesus falou que a gente iria ouvir, mas ia ter muita gente que a ave ia comer, que a pedra não ia deixar criar raízes profundas, que os espinhos iam abafar e matar, mas em nome de Jesus, que essa palavra de Deus, que essa realidade da dinâmica que nós estamos estudando, produza em você convicções para que você possa viver o verdadeiro discipulado. Viva na prática, tá bom? Na prática. Pratique isso. Comece praticando simples e você vai ver o poder do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero orar com vocês mais uma vez. A gente já orou, vamos orar de novo. E daqui a pouquinho, mais alguém... Tem sorteio agora também, Carol? Tem mais um? Então, ok. Tem sim. Então, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa dinâmica. Agora, eu quero que você ore tão somente por você. Tá bom? Você ore por nada a não ser por si mesmo. Se apresente diante do Senhor. Não é hora de interceder pelas nações, não é hora de interceder pelos pastores. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Tá bom? Quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, eu me apresento juntamente com todos os meus irmãos que aqui se encontram. E digo ao Senhor, Pai, em nome do teu Filho Jesus, ajuda-nos a cumprir fielmente essa missão que é do Senhor, mas que o Senhor nos permite participar. Muito obrigado por todos os discípulos de Jesus que aqui se encontram. E eu quero, juntamente com os meus irmãos, Pai, eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Muitas vezes, Pai, eu deixei de cumprir esse ide conforme a tua palavra nos ensina. Quantas vezes, Senhor, o meu olhar, ele foi redirecionado. Eu me distraí. Quantas vezes, Senhor, eu deixei de realizar o que estava ao meu alcance, na minha casa, no meu círculo de amigos, ó Deus amado, nas pessoas que, em dado momento, Senhor, olhei para elas e não as considerei pessoas que poderiam ouvir o Evangelho. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso, tanto quanto qualquer um dos meus irmãos, ser despertado e capacitado pelo teu Espírito para pregar esta palavra, o Evangelho da salvação, para que, ó Deus, vidas creiam no Cristo ressurreto, porque Jesus está vivo, Senhor. E as pessoas precisam ouvir. E como elas vão crer se não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Eis aqui, ó Deus amado, o teu Filho, que se apresenta ao Senhor, juntamente com os meus irmãos, para que o Senhor possa nos usar nessa dinâmica maravilhosa de testemunharmos um Cristo ressurreto, que perdoa e redime o ser humano. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na tua presença, juntamente com todos que aqui se encontram, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem.